Um bom dia. Hoje nós estamos fazendo o nosso estudo matinal, depois de uma abençoada chuva que tivemos. Acredito que vocês que me assistem e me ouvem também possam ter tido a benesse da chuva, porque nós estávamos precisando tanto, e foi uma chuva agradável, uma chuva de aproximadamente 20 milímetros, que para nós aqui ajuda muito. Não para as culturas e as lavouras, que precisa de mais, mas para a cidade, para os terrenos domiciliares, essa quantidade é satisfatória. Então estamos fazendo pela manhã e temos um dia agradável, fresco, né, pela abençoada chuva, e dar prosseguimento ao estudo do livro que nós estamos estudando, da doutora Ângela Maria Salabatá, Desenvolvimento da Consciência. Entramos no segundo capítulo deste livro, que leva o título de O Mistério da Autoconsciência. O Mistério da Autoconsciência. Sempre ela inicia seus capítulos com um pensamento. E esse pensamento é de La Scala della Vita, de G. White. O livro em italiano, De La Scala della Vita, de G. White, página 101, que diz assim: no homem encontramos a mais alta elaboração da vida côncia, a autoconsciência. A mais alta elaboração da vida côncia, a autoconsciência. De toda a criação, o homem é a criatura melhor elaborada. Não diríamos melhor concluída, realizada, não, mas melhor elaborada, devido a toda a sua estrutura orgânica, com alto teor de habilidade e capacidade, só que nem sempre usada para o bem, né? Antes, como de hábito, vamos ouvir um pouquinho a melodia e logo imediato entraremos no segundo capítulo do livro, O Mistério da Autoconsciência. Vamos ouvir um pouquinho. Muito bem. No homem encontramos a mais alta elaboração da vida côncia, a autoconsciência. Ela pergunta assim: o que dá ao homem a capacidade de tomar consciência? O que é consciente nele? Quando dizemos, por exemplo, eu sei que penso, sei que sou, ter-nos-emos já perguntado quem é que sabe? Olha a amplitude da pergunta da nossa querida doutora Batá. Quem é
que sabe, continuando, há na consciência do homem um ponto, um centro misterioso que nem sempre aparece, que é difícil de individualizar e que é absoluta subjetividade. É exatamente esse centro que lhe dá a capacidade de ter conhecimento, de ser autoconsciente. Esse ponto que ela se refere, vamos ver, só o homem entre todos os seres e todas as formas da natureza sabe que existe, tem a faculdade de reconhecer-se, de distinguir-se dos outros, de sentir-se no indivíduo uma entidade separada. Em outras palavras, de sentir-se um eu. Os estudiosos dizem realmente que a autoconsciência é o sinal de reconhecimento do homem. Autoconsciência, ele se autoconhece. De toda a criação, de todos os seres existentes na natureza, somente o homem, olha que coisa fenomenal, somente o homem é autoconsciente. Aí nós nos perguntamos, meu Deus do céu, somente o homem é autoconsciente. Por que será que ele não consegue ter o controle, o equilíbrio para dominar as suas ações, para fazer com que suas ações sejam ações coerentes? Coerentes com o que, Francisco? Com o seu desenvolvimento. Porque muitas das ações do homem, nós poderíamos dizer que são ações irracionais. Ações não é de uma pessoa autoconsciente, mas sim de um irracional, de um canibal, de um ser ainda extremamente embrutecido, e é um ser autoconsciente, que consegue ter a consciência de si próprio, não é? Isso é muito triste, porque ainda assim nós analisamos e refletimos aonde se encontra o estágio evolutivo da humanidade. Nós já citamos este exemplo, mas vem a calhar, né? Certa feita passou pela cidade pequenina de Pedro Leopoldo, na época quando o Chico tinha o seu trabalho em Pedro Leopoldo, um espírito de alta envergadura espiritual. Ele se apresentou nimbado de luz, né? Que o Chico ficou até emocionado, sensibilizado, e perguntou, né, quem era. Ele chegou e se apresentou: eu venho das esferas espirituais, estou passando pelo planeta para acompanhar, ver o estágio em que a humanidade se encontra. E fico extremamente entristecido, Francisco Xavier. Fico extremamente entristecido, porque analisando o momento atual da humanidade, os homens se encontram em estágio evolutivo ainda como os cristãos, os romanos, que faziam o sacrifício dos cristãos na arena, sendo devorado pelos leões. Ainda se encontra lá naquele patamar embrutecido. Isso me deixou muito entristecido, Chico. E o Chico, sem palavras, né, ouviu
e o espírito se partir. Então, veja bem, da época em que o Chico recebeu essa visita para agora, não são muitos e muitos anos, não. Continuamos ainda em estágio de embrutecimento. Somente quando os seres tiverem tomado a consciência da sua ignorância, do seu estágio de inconsciência, porque o certo, o adequado seria a criatura tomar ciência da sua ignorância, da falta de consciência em que ele se encontra. Embrutecido, para ter início a uma mudança. Essa mudança que tanto nós esperamos para o mundo de transição, o mundo regenerador, ainda demora, porque nos encontramos ainda enquadrados no plano de provas e expiações. Ainda aspiramos pelo mal, ainda fomentamos a discórdia. E isso é muito entristecedor, extremamente entristecedor. Somente quando nós despertarmos a nossa consciência e sentirmos que nós somos pessoas importantes no contexto da humanidade, as coisas começarão a mudar. Do contrário ainda, ficaremos patinando e não sairemos do lugar. Vamos voltar.